A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline, estou aqui em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da doutora Rosana, nossa bispa primaz. Eles são os bispos primazes do nosso ministério, os nossos líderes, e nós estamos submetidos a este apostolado porque cremos que esta submissão gera uma vida abençoada. A Bíblia mostra que a submissão às autoridades, àqueles que nos governam, àqueles que nos lideram, gera uma vida abençoada. Que bom que você está assistindo a um programa de uma igreja que é temente ao Senhor. Um ministério que tem um compromisso com a verdade, com o Evangelho da Graça de Deus. Eu quero saudar a todos que nos assistem em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Veja que esta programação está chegando em Portugal, no Oriente Médio, através da TBN, em toda a Europa, na verdade. Então, nós nos sentimos muito honrados por sabermos que há ovelhas, muitas ovelhas em todo o mundo acompanhando esta programação. E hoje é quarta-feira. Quarta-feira é um dia importante no nosso ministério, porque logo mais às 7h30 da noite nós estaremos reunidos na casa do Senhor para o Seminário de Excelência da Graça de Deus. É importante que você verdadeiramente perceba o valor de estar na casa do Senhor. Aos olhos do Pai, é muito precioso quando um filho está disposto a ir à casa dele para prestar o seu culto racional, a sua adoração, o seu louvor, para ouvir o que ele tem para dizer, para ensinar através dos lábios do nosso apóstolo, do pastor, do anjo da igreja. É importante que você perceba este valor. Neste momento, há milhares de pessoas que não podem adorar a Deus, que não podem ir a uma igreja evangélica, não podem sequer dizer que creem em Jesus Cristo, mas nós temos esta liberdade. Nós podemos ir à casa do Senhor, prestar o nosso culto racional, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Você já parou para pensar a respeito disso? Quantas pessoas gostariam de poder ir a uma igreja e não podem? São proibidas? São tolhidas? Dê valor a esta sua liberdade de poder servir e adorar ao Deus vivo. É importante também que você esteja na casa do Senhor, porque cada vez que nós nos reunimos, há uma ministração poderosa da palavra, e esta ministração, quando recebida num coração como terra fértil, a semente é recebida no coração como uma terra fértil, e nós praticamos esses ensinamentos, nós frutificamos. Esta é uma das palavras que nós mais falamos no nosso ministério. Essa questão de frutificar, de dar frutos, de ver na nossa vida diária o resultado do nosso empenho em praticar a palavra. Vem estar conosco logo mais às 7h30 da noite, na Rua Maricá, 320 Campinho. Nós aguardamos por você, temos toda a estrutura no nosso ministério, estacionamento, escola bíblica, berçário. Você pode vir também de BRT, saltar na estação Pinto Teles, atravessar a rua, já vai estar na nossa igreja. Venha prestar o seu culto racional ao Senhor. Amém? Você vai ficar agora com a mensagem, mais uma parte da mensagem que nós temos transmitido ao longo desta semana, que tem o tema Apegado à Palavra Fiel. Fique atento, o Senhor quer falar com você. No final do programa eu estarei de volta. Deus
Deus adverte várias vezes sobre os falsos profetas, os falsos mestres. Muitas vezes se infiltram na igreja. E ele diz, por exemplo, em Atos 20, 29 e 30: eu sei que depois da minha partida, entre vós, quer dizer, dentro da igreja, penetrarão lobos vorazes com fome, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos. Então Paulo fez uma profecia, trouxe uma profecia dizendo: olha, depois que eu partir, atenção, porque dentre vós vai haver lobos vorazes, se levantarão homens falando coisas pervertidas. Sabe o que é uma igreja reunida e um lobo voraz falando coisas pervertidas? Hoje, a perversão da Bíblia Sagrada, amado, por isso a necessidade de você ser fiel a este ministério. Hoje existe cristianismo ligado com romanismo, com cristianismo, mas ao mesmo tempo judaísmo cristão. Você vê uma mescla de situações. As pessoas usam a cruz, mas também usam a estrela de Davi. Uma confusão generalizada, amado. Você vê a igreja acendendo vela, você vê a igreja que faz pactos, umas coisas estranhíssimas, diz coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, não é para levá-los para Jesus, não é para levá-los para Jesus. Falam coisas pervertidas para arrastar. E quem mais fala coisas pervertidas? O legalismo, a lei de Moisés, que é doentia, que é manipuladora. As pessoas coitadas não sabem, andam de um lado para o outro, ventos de doutrina. Tem lá o mercenário que não é mercenário, mas é missionário, que não sei o que viu um óleo que saiu do dedo de Deus em Teresópolis. Ou eu recebi um sal das montanhas dos Alpes suíços. Então nós temos que saber que isso são vidas destruídas, amado. São vidas que estão sendo destruídas, recebendo coisas pervertidas para arrastar atrás de si. Não é levar a Jesus, é levar para Ele, para os interesses pessoais. Eu me recordo, alguns anos atrás, nós tínhamos aqui um colega do ministério, e ele veio me dizer: apóstolo, eu senti de Deus que eu quero abrir uma igreja no bairro tal. Eu disse: meu amado, o irmão não tem experiência, isso é muito complicado. Ministério é uma coisa muito séria, não é assim, eu quero, eu vi. Deus tem que falar ao governo teocrático da igreja, não é eu quero abrir e vou lá e abro. Eu disse: mas me diga pelo menos uma razão para o irmão abrir uma igreja. Me dá uma razão firme e forte, eu abro a igreja para o irmão. Ele me disse: é que eu tenho muitas contas a pagar. Agora eu entendi qual é a tua razão, para mercadejar com o povo de Deus. E é isso que se faz aí a miúdo. É por isso que a lei tem uma raiva da graça de Deus, porque a graça de Deus, amado, ilumina os olhos de uma pessoa, e ela não mais se deixa manipular, amado. Não mais se deixa manipular. 2 Coríntios 11:3 diz: esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformados em apóstolos de Cristo. Então aí, esta palavra profética está aí na praça. A guerra entre ministérios, cada um mais poderoso, mais não sei o que. Eu tenho um templo, o outro não tem. Eu tenho um avião, o outro não tem. É isso que está aí. Obreiros fraudulentos, transformados em apóstolos de Cristo. Depois em 2 de Pedro 2:1-3 diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, camufladamente, heresias destruidoras,
Quer dizer que uma pessoa que está recebendo ensinamentos de idolatria é uma heresia destruidora. Uma pessoa que está recebendo ensinamentos da lei, ministério de condenação e morte, é uma heresia destruidora. Uma pessoa que esteja sendo alimentada por um ministério que é judaico-cristão, é uma destruição. Está aqui, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. A minha pergunta é: isto é verdade ou é mentira? Deus destrói ou não destrói? Deus faz justiça ou não faz justiça? Porque, irmãos, o que eu mais vejo no nosso país são heresias destruidoras. Depois diz o versículo número 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Há 2000 anos atrás, Pedro dizia que haveria de haver práticas libertinas e muita gente ia seguir. E que por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quer dizer, quando você chega com a verdade, o sistema põe na internet, põe no Facebook, põe no Instagram, põe no iPod, põe no não sei o quê, no blog, para infamar o caminho da verdade. Muitos seguirão práticas libertinas. Às vezes eu ponho-me a dizer: mas como é que a pessoa acredita que se levar 8 copinhos d'água, essa água resolveu todos os problemas? São práticas libertinas. Mas a Bíblia diz: muitos seguirão. Como é que uma pessoa que está sendo anunciado Maria, 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 mãe, rainha dos céus, isso é uma prática libertina, isto gera destruição. Depois do versículo 3 diz: também movidos pela avareza farão comércio de vós. Meu Deus, meu Deus, onde você vai aceitar que façam comércio com a sua vida? Onde se pode aceitar que um ser humano que luta, que batalha, depois tem que dar o seu apartamento, o seu carro, a sua casa, por causa de gente movida pela avareza, que faz comércio com palavras fictícias? Mas a Bíblia diz: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então nós entendemos, amado, que vale a pena a verdade prevalece, a verdade liberta. Nosso conhecimento depende da revelação. Por isso algumas pessoas dizem: mas apóstolo, alguns irmãos saíram da igreja. Irmão, saíram porque não eram nossos, porque foram enganados, porque quiseram, porque aceitaram, não acolheram a verdade, buscaram a mentira. Eu já lhe disse aqui, eu nunca perdi em 35 anos um fiel, nunca. Só os que faleceram. Os que saíram são infiéis à palavra da verdade. Porque uma pessoa que começa a alimentar fermento na sua vida, ela acaba por se corromper. Isto é sério demais para você deixar que alguém brinque com a sua vida. Então, nosso conhecimento depende da revelação. Em 1 Coríntios 2, 11 e 12 diz assim: qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito nele habita? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Para que conheçamos. Não é o Espírito do mundo, é o Espírito de Deus. E Paulo diz isso em Efésios 1,17, ele diz: para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espíritos de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do chamamento e a riqueza da glória e da herança dos santos. Isso é uma revelação. Deus ilumina os olhos do coração, Deus tira as escamas, Deus tira os véus, para que você não tenha os olhos espirituais toldados. Está aqui na Bíblia, por isso é que nós entendemos. Está na Bíblia, eu creio, é por revelação. Romanos 11, 33 diz a palavra: ó profundidade da riqueza,
tanto de sabedoria como conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, amado. Profundidade da riqueza, meu amado. Profundidade da riqueza. Agora, você sabe uma coisa interessante? Quando você começa a aprender e conhece Deus com esta sensibilidade, você olha a Bíblia e começa a entender o que é certo, o que é errado, o que é lei, o que é graça, o que é justo, o que é injusto, quem é Ele, a revelação do Todo-Poderoso. Às vezes o ser humano cai num perigo, que é o perigo contrário, é de saber muito. E Paulo diz em 1 Coríntios 8 assim: no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, nós reconhecemos todos somos senhor do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Então Paulo adverte aqui dizendo o seguinte: que este saber que vem por revelação não pode gerar orgulho. Nós não podemos dizer assim: nós cremos na predestinação e não falamos com o irmão da assembleia porque ele crê que morre e perde a salvação. Não, nós temos que estar apegados à palavra, ao reto ensino poderoso, para ensinar e convencer. Não é guerrear, é convencer os que contradizem. Então eu não posso ser um indivíduo orgulhoso, dizendo assim: nós desta igreja somos os únicos salvos. Você sabe que esse tipo de conhecimento ensoberbece. Tem que ser moderado, é com amor, é palavra temperada com sal. Então nós não podemos deixar que o orgulho nos faça sentir superiores aos outros. Nós não somos superiores. O que nós somos é dotados de um mistério de Deus. Qual é? Que Deus iluminou os olhos do nosso coração. Compreendemos a herança e a esperança dos santos. Nos apegamos à palavra fiel. Somos ensinados com o reto ensino. E claro, há poder na nossa vida para convencer os que contradizem. Que Paulo faz recomendações e ele diz: olha só, não discuta com a lei, porque isso só serve para divisões. Não fique brigando. Você tem que convencer as pessoas que contradizem. Então, quando se conhece a Deus por revelação, nós amamos Deus com muito mais paixão, mais esclarecida. E quanto mais esclarecidos nós formos, menos arrogantes seremos. E assim o Senhor Jesus é glorificado. A nossa adoração é autêntica. E neste ministério nós não desprezamos ninguém. Mesmo quando a pessoa às vezes chega aqui e diz: eu não acredito na predestinação. Eu disse: amém, bem-vindo. Porque eu também não acreditava no passado. Eu também achava que cada homem traçava o seu destino. Imagina se você traçar o seu próprio destino, não é que ele termina. É Deus que faz o querer e o realizar. Deus começou uma grande obra, disse Paulo, vai terminar. Então, olha, amados, isso é tão importante você saber. Eu gasto horas preparando uma mensagem, pastor Afonso, horas. E você sabe que pela experiência que eu tenho, se eu fosse arrogante, eu não precisaria trazer nada escrito, papel, eu faria como os outros fazem. Mas o temor que está no meu coração, meu e da minha família, porque eu vejo o que se paga de preço com as questões de pregação. Então, eu busco, eu leio, eu ouço, eu estudo, eu oro.
Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Este tema é muito importante, apegado à palavra fiel. Este e todos os outros temas do nosso seminário Casa sobre a Rocha estão disponíveis no nosso site igrejacristovive.com.br. Temos mensagens em áudio, em vídeo, as apostilas do nosso seminário, temos uma TV web, uma rádio web, tudo isso gratuitamente disponível para você, porque o nosso intuito é gerar conhecimento, é promulgar a verdade, é promulgar o Evangelho, a graça do Senhor, a graça salvadora, a graça regeneradora que transforma o ser, que liberta do mundo, liberta do legalismo, liberta das amarras da vida. Só a graça de Deus pode fazer isso. Hoje, às 19h30 nós estaremos na Igreja Cristo Vive, e através do nosso site, se você não está no Rio de Janeiro, você pode também assistir ao nosso culto, acompanhar, louvar, receber a palavra, também semear a sua semente de fé para evangelização no nosso ministério. Tudo isso você encontra dentro do nosso site. Basta que você clique no link assistir ao vivo, você vai cultuar o nosso Deus conosco. Mas se você está no Rio de Janeiro, venha à casa do Senhor. Venha à Rua Maricá 320 Campinho, nós aguardamos por você logo mais, amém? Nosso programa está chegando ao fim. Fique agora com um momento lindo de louvor e adoração ao Senhor. Logo em seguida, Bispa Solange Brant com o programa da Igreja Cristo Vive de São Paulo. Tenham todos um dia em perfeita vitória. Amanhã estarei de volta. Graça e paz. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Poderoso, e nós te louvamos. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Vamos dizer mais uma vez, Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado pra sempre, exaltado seu nome. Vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor, só a igreja. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre. Exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam
Olá, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo. Na quarta-feira, 7h30 da noite, a Igreja Evangélica Cristo Vive estará realizando uma grande festa. Será um culto ao Senhor Jesus Cristo e neste culto vamos hospedar a Academia Evangélica de Letras do Brasil, a ELB, a nossa querida ELB, que eu sou o segundo vice-presidente. Em nome do nosso presidente da academia, reverendo Guilhermino Cunha, nós vamos então, numa linda cerimônia, após o culto da igreja, receber 6 novos acadêmicos. Entre eles, com o título da imortalidade, por causa da pena que se escreve, minha amada esposa, Bispo Roxana, será uma das novas confreiras, aquelas que são chamadas de acadêmicas dentro da academia, e receberá o título da imortalidade. Agora 2 vezes, primeiro por Cristo e depois como acadêmica que vai ocupar uma cadeira na academia. Se você nunca viu um culto realizado numa mescla entre culto evangélico e um culto da academia, isto vai ser histórico, vai ser uma marca histórica para o nosso ministério. E eu, em particular, me sentirei muito honrado se você vier e honrar também a academia e a minha amada esposa. Quarta-feira, 7h30 da noite, aqui na Rua Maricá 320, no bairro de Jacarepaguá, próximo do BRT da Pinto Teles. Noite de louvor, noite de excelência, noite de ecoarmos os pensamentos cristãos na nossa pátria. Até lá, graça e paz, em nome de Jesus. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.